Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Estamos a iniciar um novo trimestre. Cartas para a vida cristã é o nosso tema. Primeira e segunda carta de Tessalonicenses e as cartas de Filipenses e Colossenses. A nossa primeira lição tem como assunto a vida cristã alegre. Texto áureo está em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nossa leitura bíblica com todos está no primeiro capítulo de Filipenses, versículos 1 a 30. A verdade prática nos fala que a alegria cristã transcende, ou seja, supera, vai muito além, transcende as circunstâncias e tem Cristo como seu centro. Os hinos sugeridos da harpa cristã são os de número 14 e 299. Antes de prosseguirmos, lembre de deixar o seu like, o seu curtir assim neste vídeo, pois assim você nos ajuda a espalhar a boa semente neste grande campo missionário que é a internet. Nossa introdução nos fala que Filipenses é a mais pessoal de todas as epístolas, de todas as cartas de Paulo. Aqui, ele abre o coração e revela muito de si e da sua personalidade. Aprendemos, entre outras coisas, que o segredo da felicidade não está em coisas ou circunstâncias favoráveis, mas em viver para Cristo. Primeiro tópico, a carta. Tendo recebido da distante Filipos a visita de Epafrodito, com informações e também uma generosa oferta da igreja, Paulo o devolve com essa carta, onde expressa sua gratidão, ao mesmo tempo que provê a necessária orientação espiritual que a igreja tanto precisava. Primeiro tópico, a carta. Tendo recebido da distante Filipos a visita de Epafrodito com informações e uma generosa oferta da igreja, Paulo o devolve com essa carta, onde expressa sua gratidão, ao mesmo tempo que provê a necessária orientação espiritual que a igreja tanto precisava. Primeiro item, autoria e data. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Não parece haver dúvidas sobre a autoria de Filipenses. Paulo identifica-se logo no início. Diferente das nossas cartas, onde assinamos no final, as cartas da antiguidade eram assinadas logo no começo, de modo que o leitor soubesse a autoria de imediato. Timóteo aparece associado a Paulo, mas parece ser mais uma forma de honrá-lo, ou talvez por ele ter escrito a carta enquanto Paulo ditava. A carta é toda ela escrita na primeira pessoa do singular, trazendo total responsabilidade para Paulo como autor. Quando Paulo escreveu essa carta, encontrava-se preso em Roma, razão porque ela é chamada, junto com outras, de Carta da Prisão. Da mesma prisão, também escreveu Efésios, Colossenses e Filemão. Essa prisão está registrada no capítulo final de Atos. Ocorreu entre 60 a 62 d.C. Paulo foi um homem tão abundante que mesmo preso continuava frutificando no reino de Deus, agora através de cartas. Aprendemos com isso que não há prisões para a palavra de Deus. Segundo item, irmãos e companheiros, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Essa igreja tão amada por seu fundador foi plantada na segunda viagem missionária de Paulo, como nós lemos em Atos capítulo 16. Ali começou o trabalho na cidade de Filipos. Em obediência ao Espírito de Deus, Paulo e seus companheiros chegam até Filipos para estabelecer aquela que seria a primeira igreja da Europa. Paulo inicia seu ministério nesta cidade pregando à beira de um rio, o que nos faz acreditar que não havia uma sinagoga estabelecida ali. A primeira convertida foi uma mulher de negócio chamada Lídia. Ela era vendedora de púrpura, comerciante. Púrpura era um item muito requisitado e caro naquela época, então vemos que
é uma pessoa de boas condições. Há duas preciosas lições neste episódio. Letra A. Sempre vale a pena obedecermos a Deus, mesmo quando não entendemos. Paulo poderia perfeitamente ter questionado a razão do Espírito de Deus não permitir que ele pregasse na Ásia naquele momento, já que era essa a intenção de Paulo, ir à região da Ásia. Mas Deus não deixou, e em vez disso o direcionou para a Europa, começando ali em Filipos. A obra de Deus começa pequena, mas vai expandindo-se. Essa é a segunda lição. Às vezes, desprezamos os pequenos começos, mas são esses pequenos começos que geram grandes frutos. Basta vermos o trabalho da escola dominical, que começou na Europa há quase 200 e poucos anos atrás, pelas mãos não de um clérigo, não de um grupo de igrejas, mas de um simples jornalista cristão reunindo crianças de rua na sua cidade, e que continuou aqui no Brasil com apenas 5 crianças, que foi a primeira escola dominical em terras brasileiras. Mas hoje o trabalho cresceu, frutificou e são milhões e milhões de salvos alunos da nossa escola bíblica dominical. Quando Paulo escreve a carta, passados 10 anos desde a sua chegada a Tessalônica, já havia ali uma pujante igreja organizada, tendo inclusive um corpo ministerial, composto de pastores e diáconos. Seria o alto clero e o baixo clero, as lideranças e os encarregados de cumprir as ordens da liderança. Terceiro item, o tema. Fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós, em todas as minhas orações. O tema principal da carta é a alegria. Por isso, Filipenses é chamada de Epístola da Alegria, Carta da Alegria, Epístola do Regozijo. Do início ao final, a alegria é a nota dominante nesta carta. Olha o paradoxo. Paulo estava preso, e preso injustamente. Ele não tinha cometido nenhum crime hediondo, não tinha roubado ou matado ninguém. Seu único crime é pregar a Jesus, e por isso ele estava preso. Seriam motivos para qualquer um de nós estarmos tristes, magoados, com raiva no coração, mas ele não, está dominado pela alegria. A palavra utilizada para alegria aparece 5 vezes em Filipenses. O verbo regozijai-vos ou alegrai-vos aparece 11 vezes. Isso não tem nada a ver com o fato de Paulo não ter problemas. Ele tinha problemas. Ao contrário, a ironia da situação está no fato dele escrever da prisão, em circunstâncias extremamente desfavoráveis, e mesmo assim expressar uma satisfação e confiança desmedidas. De fato, se o Evangelho não for capaz de tornar feliz o ser humano, não há nada que possa fazê-lo. Quem conhece Jesus, conhece a verdadeira alegria, a qual não depende das circunstâncias externas e terrenas. Não se trata de uma alegria qualquer. Não é a alegria do bobo alegre, uma alegria sem conteúdo. É uma alegria espiritual, alicerçada em Cristo e no seu amor eterno. Neste tempo difíceis que vivemos, onde a tristeza parece ser generalizada, onde o mundo caído perece em desespero, insatisfação, ausência de sentido, estudarmos essa carta será um tônico para a nossa alma. A alegria espiritual e genuína está disponível, sem exceção, a todos que, independentemente das circunstâncias da vida, sabem que está tudo bem entre ele e seu Senhor. Haverá dores, decepções, rejeição, doenças, mas a alegria que Cristo proporciona, nada nem ninguém pode tirar do crente fiel. Segundo tópico, a alegria da vida cristã. Filipenses é uma carta que mostra o triunfo e a alegria da vida com Cristo. O crente não é um fracassado, vítima das circunstâncias. O crente é alguém assentado nas regiões celestiais em Cristo. Vemos alguns elementos da vida cristã que evidenciam isso. O primeiro deles é o serviço. Paulo enaltece a atitude dos filipenses em servir no Evangelho. Cooperaram no ano passado e continuavam cooperando. Não era uma igreja com espiritualidade de sanguessuga, ou seja, de apenas tomar para si alguma coisa boa. O sentido de Filipenses, o sentimento daqueles irmãos em Filipos era de se doar, de se servir pela igreja, não de se servir da igreja. Como já foi dito pelos pastores antigos, quem não trabalha, dá trabalho. Não é amor ao cargo, mas ao serviço, amor à oportunidade de ser útil, é isso que deve caracterizar um servo de Cristo.
Não há castas no Evangelho. Todos somos chamados para servir. Nenhum cristão foi chamado para ser servido. Há quem meça a espiritualidade pelas bênçãos materiais recebidas, por quanto a pessoa ganha, pelo espaço de notoriedade que ocupa ou por quantos seguidores possui nas redes sociais. Não entenderam o Evangelho. Sigamos o exemplo dos filipenses. Cooperemos. Nenhum título pode ser mais honroso para um crente do que o de cooperador do Evangelho. Segundo, aperfeiçoamento. Junto com o serviço, o aperfeiçoamento era a palavra-chave ali para os filipenses. Escreve Paulo: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que surpreendente essa declaração de Paulo. Nada enche tanto nosso coração de alegria quanto a certeza de que a obra de Deus em nós avança a cada dia. No dizer de Provérbios, brilha cada vez mais e mais, até ser dia claro. Provérbios 4:18. Não deve existir crente estagnado. Constatamos avanço em nossas vidas? Há um processo de melhoramento em curso? Conhecemos hoje a Cristo mais do que no passado? Nosso amor por Ele aumentou? Continuamos tendo fome de Deus? O crente é alguém que nunca se sente suficientemente alimentado. Ele quer mais de Deus a cada dia. E ele tem mais para dar a quem o busca. Alguém já disse que o primeiro sintoma da morte é a estagnação. E o primeiro sintoma da estagnação é estar satisfeito consigo mesmo. Crescer é fundamental. E para crescer, precisamos estar em primeiro lugar insatisfeitos conosco mesmo. Já sou espiritual o suficiente? Ainda não. Preciso buscar mais a Deus, preciso orar mais, preciso jejuar mais, me perdoar mais, perdoar uns aos outros, servir mais a Deus e ao próximo. Esse deve ser o pensamento e o sentimento de todo cristão. Terceiro item, comunhão e oração. Escreve Paulo: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. O terceiro elemento que evidencia uma vida cristã saudável e vitoriosa é uma vida pela qual a comunhão com os irmãos e o prazer na oração estão presentes com intensidade. Paulo, apóstolo, já havia mencionado nos versos 3 e 4 o quanto lhe era prazeroso orar pelos crentes de Filipos. Interessante sua expressão, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Quão rapidamente nos esquecemos dos outros, até mesmo daqueles que tiveram um impacto gigantesco em nossa vida. Mas isso não ocorria no relacionamento de Paulo com os filipenses e no deles com Paulo. Somos nós assim? A afetuosidade com a qual Paulo se refere aos crentes nessa carta e sua saudade de estar com eles diz muito sobre como deve ser o ajuntamento do povo de Deus. O momento da adoração pública, de estarmos reunidos em comunhão, deve ser o mais desejado do dia ou da semana para um crente em Jesus. Como, por exemplo, abrindo aqui um parênteses, no nosso momento da escola bíblica dominical. É uma comunhão sobrenatural, somente possível em Cristo. É impossível amar a Cristo e não nutrir apreço pelo seu corpo, que é a igreja. É algo absolutamente estranho imaginar crentes vivendo isoladamente uns dos outros. Isoladamente no sentido de não sentir falta uns dos outros. Não adianta estarmos reunidos se não estamos unidos. Terceiro tópico, as atitudes de Paulo. O apóstolo, como forma de incentivar a fé de seus leitores, mostra como ele mesmo tinha agido frente às cadeias e sofrimentos que a pregação do Evangelho lhe trouxe. Primeiro item, crer no triunfo do Evangelho. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho. Dos versos 12 ao 14, Paulo mostra como aquilo que num primeiro momento parecia um contratempo era na realidade um progresso importante do Evangelho de Jesus. Como consequência de sua prisão, além de toda a guarda pretoriana ter ouvido o Evangelho, a igreja local também foi incentivada a falar de Cristo. Paulo fora preso, porém a palavra de Deus não podia ser presa. Não há prisão para a palavra de Deus. O Evangelho a nós confiado é o poder de Deus. Nada pode parar seu avanço, absolutamente nada. Não há o que temermos. A mensagem do Evangelho desconhece adversários à sua altura. O Evangelho vai vencer, sempre. Por mais que pareça estar derrotado, ele vencerá. No verso 15,
Paulo diz que o evangelho estava sendo usado por alguns como camuflagem para lucros pessoais. Veja só, isso há 2000 anos atrás. Será que hoje também não existe algo parecido por parte de algumas lideranças religiosas, pessoas religiosas, que usam o evangelho para fins pessoais? Com certeza existe. Mas ainda assim, e apesar disso, Paulo estava otimista. Ele continuava crendo que o evangelho era o poder de Deus. Abrindo um parênteses, podemos dizer que Paulo não era como alguns desigrejados, desiludidos de hoje, que estão desiludidos com as igrejas, com as instituições religiosas, por causa de este ou aquele líder ou crente que usa mal o evangelho, que dá mau testemunho do evangelho. Paulo não tinha esse sentimento. Ele reconhecia que já naquela época havia mercenários, havia falsos crentes, falsos profetas, falsos mestres, e por que até não dizer falsos pastores? Mas ele dizia, apesar de tudo isso, o evangelho vencerá. O evangelho está vencendo. Vivemos tempos em que a visão de cristianismo de muitos é só me dá, eu quero receber. E existem aqueles que todo o tempo estão pregando receba. Quero ser exaltado. E existem aqueles que pregam Deus vai te exaltar. E por aí vai. Mas quantos de nós estamos prontos, como Paulo, para renunciar, para abrir mão de privilégios? Quantos de nós estamos prontos a submeter-se a privações? Privações no sentido de abrir mão de algo que nos é caro para melhor fazer a vontade de Deus. Se somos cristãos e até hoje não tivemos que renunciar nada por causa de Jesus e seu evangelho, então somos impostores. Segundo item, engrandecer a Cristo. Escreve Paulo, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Em resumo, estava o apóstolo dizendo o seguinte: não importa se eu vou viver ou se eu vou morrer, não importa o que vai acontecer comigo, Cristo será glorificado. Ele será glorificado na minha morte, como foi glorificado na minha vida. Paulo não foi executado naquele momento, naquela prisão. Isso aconteceu alguns anos depois. Mas ele estava pronto desde aquele momento para dar a sua vida pelo evangelho, e a sua preocupação, única preocupação, era de que a sua morte glorificasse a Cristo como tinha sido a sua vida. Nem todos compartilhavam ou entendiam o otimismo do prisioneiro Paulo. O que iria acontecer com ele? Seria condenado? Absolvido? Talvez alguns pensassem, que tragédia essa prisão, Paulo, tanto para você como para o evangelho. Mas o apóstolo estava confiante e tranquilo. Cristo estava sendo exaltado na sua vida. As suas prisões estavam servindo para o evangelho ser mais espalhado e divulgado. O evangelho não estava perdendo terreno. Pelo contrário, estava ganhando terreno. Comentaristas nos fazem saber que a expressão ardente expectativa usada por Paulo significa literalmente olhar intensamente a distância com a cabeça erguida. Quanta segurança! Seu conforto pessoal era secundário. O principal era Cristo ser exaltado e glorificado, não importasse o meio, mesmo que fosse pela sua morte. Sua primeira pergunta não era o que irá me acontecer, e sim, Cristo está sendo exaltado? Deus está sendo glorificado em minha vida? E se fôssemos nós, o que diríamos? Qual é o alvo maior da nossa vida? Terceiro item, segurança eterna. Porquanto para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro ou ganho, em outras traduções. Não há vanglória de Paulo ao fazer essa declaração, apenas convicção. Ele tinha certeza, uma certeza tão firme, tão enraizada, que nada, nem as prisões de Roma conseguiam tirar. A vida dele foi tão profundamente absorvida por Cristo e sua obra, que ele podia dizer que Cristo era o resultado total da sua existência. Se não fosse absolvido e viesse a morrer, o lucro seria maior ainda, pois na ausência das limitações desta vida, a união com Jesus seria plena. Ele teria mais de Cristo, Cristo teria mais dele. Paulo deseja ardentemente encontrar-se com Jesus. A morte não o assusta, pelo contrário, anima-o. Desejo partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Escreve ele no verso 23. A palavra usada aqui para partir significa literalmente soltar as amarras do navio.
O crente é alguém que sabe muito bem que ao soltar-se das amarras desta vida, estará para sempre com seu Senhor. Não será uma alma vagando sem destino. Não será uma alma dormindo no túmulo. Será alguém vivo, consciente, em plena união com Cristo. Não deixará de existir. Pelo contrário, passará a plena existência. Desfrutará da bendita comunhão com o Salvador. Tudo isso mostra a alegria gigantesca que dominava o apóstolo Paulo. Concluímos com nossa aplicação pessoal. Uma vida cristã vitoriosa, triunfante, alegre, está à disposição de todos nós. Basta tomarmos posse mediante uma vida de fé sincera e abundante em Cristo. Com isso, começamos o nosso estudo da Carta aos Filipenses com o tema A Vida Cristã Alegre. Comente, curta, compartilhe este vídeo e nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.